Patrícia mandou mensagem de novo. Aquela hora mais cedo. Eu disse que eu estava perguntando. Ela disse: por favor, diga para esse parar, se dizer a Rosana que tá precisando muito, muito dele na igreja. Ok. Que não tem como a igreja ficar sem ele. Olá, tudo bem? Opa, Fabiano, tudo bem? Pronto, tá me ouvindo legal? Eu já vou liberar aqui então minha câmera também. Pronto, entrei na sala correta, não é isso? Entrou sim. Eu tô dirigindo, parei aqui o carro para conectar, Caramba, rapaz. já em cima da hora. É, Mas vamos esperar aí, o pessoal vai entrar. tá certo então. Vou colocando aqui uma música, para quem for entrando vai ouvindo o louvor, tá bom? Tá bem. Tá joia. Eu vou bloquear aqui minha câmera que eu vou dirigir. Tá, vai lá. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás.
És a minha e renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, cantem. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus. Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás.
Boa noite, Fabiano. É muito bom vê-lo, nem que seja por vídeo. Boa noite a todos. É Boa Rosa. noite, menino. Tudo bem com vocês? Eu quero lhe parabenizar, viu? Você tá magro, Tô mais magro, tá bonito, viu? é. Seja Alguma coisa, bem-vindo. alguma coisa de bom a gente tem que tirar dessa quarentena, né, Laide? Com certeza. Vamos, Para nós é um prazer muito grande tê-lo conosco nesta noite, viu? certo. A Laide Estamos me esperando aí. certo. Você me diz aí a dinâmica, como é que a gente tem que trabalhar aqui e aí a gente desenrola. Não, a gente vai fazer o seguinte: nós estamos aguardando algumas pessoas entrarem mais. Quem é anfitriã é Nathalie, Certo. com o primeiro ancião da igreja. Mas a gente faz uma oração inicial, né? Estende as boas-vindas, faz a oração inicial, depois você entra com a sua fala, e as pessoas podem, a desejar, fazer alguma interrupção no momento que você fala, acrescentar alguma coisa, ou você pode perguntar, alguém pode responder. A dinâmica Tá é bom. você quem conduz. Então tá Ou bom. pode deixar para o final, se alguém quiser fazer alguma dúvida, algum comentário, acrescentar alguma coisa. Isso é livre. Tá ok, então. É Muito uma bem. reunião de bate-papo. Muito bem, é isso mesmo. Boa noite. Nathalie, Oi, boa noite. boa Boa noite. noite. Na rua, chegamos agora. Estava correndo. Vamos fazer uma oração? Vamos. Meu Deus do Senhor. Grandioso Deus e eterno Quem vai? Pai. Deus, Eu vou nesse ter que... momento, coloco em tuas mãos, ó Pai. Esta live que estamos fazendo agora, que seja para tua honra e tua glória, Deus. Deus, conduz o pregador, que outras pessoas possam se sentir tocadas, ó Deus, a entrar, a participar, a escutar a tua voz a falar através de Fabiano, ó Deus. Eu te peço, ó Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Pois bem, pessoal, muito obrigado aí pelo convite. Eu só quero me apresentar aqui porque eu acho que eu não conheço Nathalie, eu conheço Nathalie de vista, mas e de vista em outros lugares, não na igreja, porque dificilmente eu vou para o Inácio também, né? Raras são as que eu vou lá. Eu sou a esposa de Alisson. Alisson eu conheço por causa da irmã dele, né? A irmã dele, isso, foi minha madrinha de casamento. Olha como as coisas são, né? Ela e o esposo foram meus padrinhos de casamento. Pois bem, eu vou me apresentar então para vocês. Bom, já tem meu nome aí na tela, né? Eu me chamo Fabiano. Eu sou ancião, estou como ancião lá da Igreja do Siqueira Campos. Eu estou casado desde o ano de 2011, então ano que vem nós completaremos 10 anos de casados, mas de relacionamento nós já temos aí quase 20 anos juntos, entre namoro e casamento, né? É porque como nós começamos a namorar muito jovenzinhos, lá com seus 19 anos, a gente não tinha condição de casar à época. Então a gente foi protelando até que nós tivemos uma maior condição de casar, e aí nós nos casamos. Pois bem, nos casamos, estamos aí há 10 anos praticamente juntos, e dizer para vocês que são 10 anos de bastante luta, né? E, claro, com vitórias também. Eu trouxe aqui uma camisa sugestiva, vou baixar aqui um pouquinho para vocês lerem. O que vocês estão lendo aí? Estão conseguindo visualizar? Queria saber se vocês concordam com o que está escrito aqui no caso, na camiseta. Vamos lá, eu preciso da interação de vocês. O que vocês acham? Sim. Aqui que está comigo é a Patrícia, a esposa de Rosman. Certo. Levantou. Vocês leram aqui na minha camiseta o que está escrito, né? Está escrito casados para sempre. Para sempre. É isso. Na verdade, quando nós resolvemos nos unir, e quando Deus resolveu unir homem e mulher,
ele os colocou para estarem casados para sempre, até que a morte os separe. Qualquer outra circunstância foi uma circunstância não colocada por Deus, mas colocada pelo pecado. Essa é que é a verdade, né? Na verdade, nós nos casamos para vivermos a eternidade com a mesma mulher e a mulher com o mesmo homem. Infelizmente, a situação ela é modificada na medida em que nós nos rendemos a determinados tipos de pecado ou nós desistimos do casamento. Quero aqui adiantar para vocês que não foi decisão de Jesus a separação, não foi também decisão de Deus, eles acabaram aceitando uma situação que o homem colocou, mas em nenhum momento no plano de Deus era para ter existido a questão de separação, e é por isso que a camiseta aqui é ilustrativa, dizendo casados para sempre, e aqui na terra até que a morte os separe, né? E logo lá no céu, e aí a gente volta a ser uma família reunida e coisa do tipo. A verdade é que nós vivemos uma batalha espiritual, e essa batalha espiritual, ela tem atacado muito a família. O que acontece? Eu não sei se vocês se lembram da história de Neemias, mas Neemias, quando ele foi cativo dos Medos e dos Persas, ele foi pedir ao rei Artaxerxes ele fez um pedido muito específico. Ele disse que precisava voltar para Jerusalém, porque os muros de Jerusalém eles tinham sido derrubados, tal qual a igreja deles também tinha sido, né? E eu queria fazer um paralelo aí entre a história de Neemias e a história que nós vivemos hoje, em relação a muros. Quando nós nos casamos, nós construímos um muro, e a gente pode dizer assim que é um muro perfeito, ele não tem falhas, ele não tem problemas, ele não tem problema nenhum, o muro. Entretanto, conforme o tempo vai passando, a gente vai permitindo que esse muro, antes construído, ele passe a ter algumas brechas, infelizmente. E algumas coisas vão aparecendo, por exemplo, ciúmes, brigas, desacordos, inversão de papéis, o que era do marido passa a ser a mulher que assume, coisa desse tipo, e a gente vai criando lacunas nesse muro. E esse muro, infelizmente, ele vai se enfraquecendo porque o pecado faz isso com a gente, né? Então, se eu perguntar aqui a todos se vocês nunca tiveram problemas no relacionamento, eu tenho certeza que todos vão dizer que tiveram problemas no seu relacionamento, né? Porque essas lacunas elas vão aparecendo. Às vezes o marido e a mulher eles não comungam de uma mesma fé, às vezes a mulher enfraquece numa situação ou o homem enfraquece numa outra, e coisa desse tipo. Um não tem tempo para o outro. O que era amor logo no princípio, e entrega de flores e abraços e beijos e coisas desse tipo, ele vai se esfriando, e esse muro então ele vai tendo lacunas. Essas lacunas, infelizmente, elas vêm para atrapalhar a vida do casal e a vida da família, se você tem filhos e coisas desse tipo, né? E aí o que acontece? Assim como Neemias, ele foi pedir ao rei para ele poder refazer, para ele poder ajudar a reconstruir os muros lá de Jerusalém, e o rei Artaxerxes permitiu, nós também precisamos buscar a Deus para também conseguirmos reconstruir o relacionamento que outrora fora bom, e hoje o relacionamento, aparentemente, ele está, vamos dizer assim, demolido, né? O muro demolido. E para a gente conseguir reconstruir essas coisas, é importantíssimo ter uma situação entre o casal que se chama diálogo. E isso daí eu aprendi, posso dizer para vocês, a duras penas. Eu tenho eu sou um rapaz que conversa muito, mas infelizmente a minha esposa ela não é de muita conversa. Então, como a gente tem essa situação, então a gente tem que tentar ir amarrando aos pouquinhos para sempre estar conversando, para saber a que ponto nós estamos, e se nós estamos acertando, se nós estamos errando. Eu trouxe uma ilustração aqui para mostrar para vocês. Eu vou baixar aqui um pouquinho a minha tela. Vocês devem estar vendo aqui, né? Aqui nós temos a minha aliança. E a gente sabe que a aliança é um símbolo de pacto, é um símbolo de acordo, é um símbolo de concordância de alguma situação. Eu vou lembrar para vocês uma aliança que foi feita na Bíblia, que vocês se lembram. Lembram que Davi e Jonatas, em determinada situação, eles fizeram um pacto?
Está lá em 1 Samuel, no capítulo 18, do verso 1 a 4, eles firmaram um compromisso onde eles diziam o seguinte: se por um acaso alguma coisa acontecer comigo, ou com a minha semente, ou com você e com a sua semente, o outro terá a obrigação, em nome de Deus, de o ajudar. Eles fizeram esse pacto. Não sei se vocês se lembram, mas também o texto diz lá que Jonatas amou a Davi como se fosse a sua própria alma. Eles eram muito amigos, muito próximos um do outro, e eles fizeram esse pacto. Vocês acreditam que tempos depois, quando Davi se tornou rei de Israel, ele reuniu o povo num determinado local e ele perguntou: existe alguém aqui da família de Saul, porque Jonatas era filho de Saul, existe alguém aqui da família de Saul pela qual eu possa usar de bondade para com ele por causa de Jonatas, ou seja, por causa de uma aliança, de um acordo que eu firmei com Jonatas? E aí uma pessoa lá apresentou o filho de Jonatas, ou neto de Saul, Mefibosete, né? Eu acho que vocês se lembram dessa história, ela é curtinha, tá? Essa já está lá em 2 Samuel, no capítulo 9. E quando eles trouxeram Mefibosete, ele era paralítico, e quando eles trouxeram Mefibosete, Davi deu duas coisas a ele. Primeiro, restituiu toda a terra que outrora fora do seu avô, de Saul, embora Saul não tenha sido um dos melhores amigos de Davi. E a segunda coisa que ele deu a Mefibosete foi o direito de comer com ele, rei, na sua mesa. A Bíblia diz assim, que Davi deu o direito de Mefibosete comer com ele constantemente. Essa promessa feita por Davi é a mesma promessa que Jesus faz para nós. Ele faz uma promessa do quê? De restituir a terra que outrora fora nossa, o Éden, e de nós termos o direito de comer com ele na mesa com o Rei dos Reis, constantemente ou eternamente. Essa também é uma promessa feita. Mas a questão que eu quero colocar aqui é a questão da aliança. Eu vou baixar aqui um pouquinho, vocês estão vendo aqui a minha aliança, né? E quando nós olhamos assim pelo vídeo, ela aparenta ser uma aliança, vamos dizer assim, uma aliança perfeita, né? Ela não tem falhas, ela é dourada e coisa desse tipo. Mas eu vou fazer aqui uma experiência com vocês. Eu tenho um produto aqui, eu vou passar na minha aliança e vou mostrar para vocês que, embora ela aparente estar limpa, ela aparente estar perfeita, quando eu passo um determinado produto nela, o que aparece nesse algodão? Liberem aí o áudio, por favor, e me digam. Uma sujeira muito grande, viu? Tá vendo? Ó, eu tô limpando, eu tô passando, mas a aliança ela aparentava, Laide, estar perfeita. Mas aí quando eu venho e passo um determinado produto, olha o que acontece. Fabiano, se você me permite, eu gostaria de dizer assim, que quando você iniciou a sua fala, né, e você falou da batalha que a gente enfrenta, e o próprio termo convivência já nos diz a respeito dessa batalha. Conviver é viver com alguém. Na verdade, viver com alguém não é muito fácil, porque nós temos formações diferentes, educação diferente, né? O nosso caráter é diferente um do outro. Você vê, os dedos das mãos pertencem à mesma mão, mas eles são completamente diferentes. Sim. Os filhos nascem de mesmos pais, vivem nos mesmos ambientes, recebem o mesmo tipo de educação e respondem aos estímulos de forma diferente. E hoje, assim, você colocou uma questão de inversão de papéis. Hoje nós estamos vendo... Eu substituo essa palavra inversão de papéis por um novo contexto social, porque antigamente as mulheres eram educadas para viver dentro de casa, para tomar conta dos seus filhos, né? Elas eram preparadas para isto, para ser mãe, para ser mulher. Hoje, a mulher conquistou um espaço na sociedade. Sem dúvida. Ela também divide, né? Ela compartilha, e esse espaço que ela conquistou na sociedade deu à mulher uma certa liberdade que antes ela não tinha. A voz da mulher era silenciosa, certo? Então, hoje a mulher se igualou ao homem. Mas a gente precisa entender assim, que um
tem que estar ao lado do outro, porque o homem foi chamado para ser cabeça, mas a mulher pescoço. Se o pescoço não der a rotação, a cabeça não gira. É Então, verdade. por trás de um homem existe sempre uma grande mulher, né? E para que essa aliança ela permaneça perfeita, apesar das imperfeições que a gente sabe que tem, desses desacordos, desses desajustes, é preciso bondade, compreensão, tolerância, né? É caminhar uma segunda milha ao lado de alguém, que é o que Deus tem nos orientado e é o que está faltando entre nós. É verdade. Muitas das vezes nós tomamos uma decisão sem que seja a vontade de Deus. Às vezes a gente entra numa situação que a gente diz que o melhor a se fazer é se separar. E eu vou colocar aqui para vocês que o melhor a se fazer não é se separar. Quando nós nos colocamos lá no altar de Deus e prometemos que nós estaríamos casados até que a morte nos separe, essa promessa ela precisa ser cumprida por nós. E para que ela seja cumprida, a gente precisa, muitas das vezes, sofrer algumas coisas. Que sofrimento é esse? Ser moldado, ser transformado, porque, como a Laíde bem colocou, eu venho de uma família totalmente diferente da família da minha esposa. Eu tinha costumes e tenho costumes aos quais a minha esposa ela não tem ou não tinha. E aí, quando eu começo a me relacionar com ela e eu percebo que aquela coisa ali já não está agradando a minha esposa, eu não tenho por que continuar fazendo. Mas isso está muito embasado no que eu disse anteriormente também, em um bom diálogo. Quando nós conversamos, nós chegamos num denominador comum. O problema é que nós não conversamos, tentamos resolver da nossa forma, imaginando que vai ser a melhor forma para ser resolvida. Como eu coloquei aqui no princípio, não foi plano de Deus que ele desfizesse a família. Imaginem vocês ter 4, 5, 6 esposos ou 4, 5, 6 esposas. Onde é que está o amor? Onde é que está o afeto, o carinho? Me parece que o amor ele se tornou algo muito superficial. O casamento, na verdade, é algo assim que você pode trocar como se fosse uma roupa ou coisa desse tipo. E não é uma coisa muito séria. É uma coisa que foi instituída no Éden antes do pecado, inclusive. Antes do homem pecar, Deus percebeu que ele precisava de uma auxiliadora, de uma ajudadora, e ele imediatamente deu essa auxiliadora ao homem e pediu para que eles se multiplicassem e coisa do tipo. Mas ele, em nenhum momento, ele disse assim, mas se você não gostar dela, Adão, você pode procurar uma outra e você não vai ter problema com isso. Não, ele não disse isso. Por isso que eu estou usando aqui a camisa alusiva a esse Casados para Sempre. Eu vou contar para vocês aqui um detalhe. No ano de 2018, eu não acredito em coincidência, mas eu acredito em providência, nós conhecemos uma pessoa que, inclusive, trabalha com Lia na Caixa Econômica, e esse rapaz aí ele é evangélico, e ele disse que ele ministrava um curso, e o nome do curso é Casados para Sempre, né? E nós começamos a participar com eles. O curso ele tem uma duração de 4 meses, todo baseado na palavra de Deus, e ele vem com o intuito, de fato, de você poder conhecer a sua esposa de uma maneira diferente a qual o mundo apresenta. É uma maneira que a Bíblia pede para que a gente entenda. Então, ele fala sobre aliança, a aliança que nós firmamos, ele fala sobre perdão, que é uma coisa hoje quase que extinguida na família. Ninguém quer perdoar ninguém. Nós não podemos errar, e quando erramos, o outro tem o direito de dizer se quer ficar comigo ou não. Na verdade, a palavra perdão dentro de uma família ela deveria existir a todo momento. E nós deixamos o perdão de lado. Na verdade, nós queremos ser perdoados, mas perdoar o outro nós não queremos, né? A palavra de Deus diz que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Mas isso nós compreendemos na teoria, porque quando a gente coloca para a prática, a gente não quer perdoar, pelo contrário. A gente quer sempre massacrar, a gente quer pisar, a gente fica relembrando coisas do passado, remoendo essas coisas que vão nos atacando e atacando o nosso esposo ou nossa esposa. Porque um erro cometido no passado, se eu supostamente disse que perdoei, eu tenho que, de fato, abandonar aquele erro, eu tenho que deixar de lado, esperando que a pessoa agora se corrija. Essa que é a verdade, né? Enfim,
E aí são 16 lições que nós estudamos durante um período aí de 4 meses. Semanalmente a gente se encontrava e os casais, então, eles podiam, dentro da casa, assim, explicar determinadas situações que estavam passando. Nós tínhamos tarefas para cumprir dentro de casa. Uma delas, que é de extrema importância, que a gente tem deixado de lado, é o culto familiar. Culto familiar que nós temos abandonado, essa que é a verdade, né? Eu sei que cada um precisa do seu momento com Deus. Isso é fato. Todo mundo precisa do seu momento íntimo com Deus, mas ter um momento em família, ele também é de extrema importância. Quando a gente se acorda logo de manhãzinha e busca a Deus em primeiro lugar em família, as coisas passam a ser diferentes. Aqui em casa, agora nós temos uma pequenininha, né? Então, o culto familiar também ele é diferente, porque agora a gente insere um estudo da palavra voltado para a pequenininha, né? Ela tem 1 ano e 7 meses. Mas, de qualquer forma, nós estamos a todo momento louvando a Deus, orando, ensinando a criança a orar também. Ela precisa nos ver orando e, principalmente, abrindo a palavra de Deus. A gente precisa estar constantemente participando dessas coisas, porque se nós não fazemos isso daí unidos, possivelmente no particular também nós não façamos. E aí a gente vai enfraquecendo, espiritualmente vai enfraquecendo, não pedimos a ajuda de Deus e quando nós olhamos, a situação ela já está bastante crítica e infelizmente a gente resolve se separar e aí a gente acaba até ouvindo o nosso nome sendo lido lá na frente da igreja, né? Numa situação bem triste, onde um dos dois acaba por sair da igreja ou se afastam e coisa desse tipo, coisa que a gente não quer ouvir, mas que infelizmente tem aumentado bastante. E eu queria fazer uma pergunta aqui a vocês, que são mais experientes que eu, imagino. Eu tenho, vamos dizer aí, 20 anos de relacionamento, mas eu acho que a Laíde tem um pouquinho mais, eu acho que Reinalda deve ter um pouquinho mais também, Rosa. Eu não sei, Nathalie, eu acho que tem, se não for parecido comigo, tem um pouquinho menos que eu, né? Tem uns 5 anos só. Tem 5 anos. 5 anos. É verdade. Como é que tem sido, como é que de um modo geral, não precisa explicar os detalhes, mas como é que é o relacionamento aí quando a gente pensa em culto familiar? Vocês conseguem realizar esse culto familiar? Vocês têm dificuldades? Porque às vezes a gente tem dificuldade mesmo. O dia é tão corrido que a gente fica mesmo sem condições. Às vezes o marido não é de mesma fé e aí fica complicado também essa situação. E aí eu queria saber de vocês o que vocês podem dar de dicas, não só para mim, mas também dar dica para as demais aí nesse aspecto. Lá em casa, nós fazíamos assim, logo cedo, antes da pandemia, porque os meninos estudavam de manhã, e aí a gente acordava todo mundo junto, a gente ia para academia logo cedo e eles iam para a escola. Certo. Aí fazíamos todo mundo junto. Só que agora, depois da pandemia, com as aulas online, tudo online, aí a gente está fazendo à noite, porque a gente acorda às 5 horas da manhã, 5h30, e a gente tem dó de acordar eles também. Uhum. E a gente sai para trabalhar e não dá tempo. Aí à noite a gente aproveita para estudar a lição junto com eles. Porque aí fica todo mundo junto e a gente tem algo para debater, sempre algo diferente, porque a lição tem isso, né? É verdade. E aí a gente está todo dia, porque já faz um conjunto, um apanhado de tudo. Lógico que cada um, eu e meu esposo, a gente sempre busca também, como você disse, tem que ser o individual para poder a gente também se fortalecer e ter assunto para passar para eles, cada um com suas experiências, né? Individuais. Eu, graças a Deus, apesar de estar casada com julgo desigual, né? Porque meu esposo não é adventista, mas tem 2 anos que nós firmamos um compromisso de realizarmos o culto. E, graças a Deus, ele, às vezes, é quem me chama, já no horário certo, vamos fazer logo o culto. E, assim, dizer que isso tem sido uma bênção, esse nosso relacionamento com Deus, porque, veja bem, até nos momentos que a gente está meio aborrecido, né? Mas o culto nos aproxima, porque chega naquele horário do culto, você não tem por que ainda manter birra. Então, é o horário que a gente vem, se reaproxima, né? E estabelece o nosso contato com Deus. Então, esse relacionamento com Deus é fundamental nas nossas vidas, na vida do casal principalmente. Se a gente não tiver um bom relacionamento com Deus, você não vai ter um bom relacionamento consigo mesmo, né? Porque, evidentemente, a gente sem Deus não é nada.
e muito menos um relacionamento bem com o outro. Então, que a gente possa entender que erigir esse altar a cada dia nos nossos lares, isso tem sido uma bênção. E que todos nós entendamos que sem Deus nós não somos absolutamente nada, né? E firmemos esse propósito de que aqui, graças a Deus, a gente realiza o culto 2 vezes ao dia, de manhã e à tarde. Às 5h30, no mais tardar, 6 horas, mas a gente já está fazendo o nosso culto. E isso tem sido uma bênção nas nossas vidas. E são quantos anos de relacionamento, Alaíde? Nós só temos 51 anos. Eita, que bênção, né? 50 anos são o quê? É bodas de quê? Bodas de ouro. Olha, que bênção. E imagino que vocês tenham se casado para que seja para sempre, né? Ah, com certeza. Nós não desistimos um do outro. Isso. O problema é esse, é não desistir. Porque verdade. dificuldades todos os casais enfrentam. É ainda hoje, não é? Porque somos diferentes, pensamos diferentes. Nessa pandemia, Dudu, ele tem assim uma vida muito compromissada, tem os negócios dele, né, as casas para tomar conta e tal. E eu sou muito temerosa porque ele é cardíaco, já vai fazer 80 anos, e eu tenho que cuidar dele, porque diz que quem ama, cuida, né? É verdade. Então, às vezes, eu tenho que botar o pé na parede para que ele entenda que há necessidade de permanecer em casa, apesar de que ele quer sair, mas eu imponho algumas regras, alguns limites para poder ver se a gente consegue ainda viver mais alguns anos pela graça de Cristo. É verdade. Se Reinalda quiser participar conosco, ela pode nos contar também um pouquinho aí. Ou Rosa. Temos Reinalda e temos Rosa aqui. Bom, acho que as duas não querem participar. Pois bem, vamos dar continuidade aqui à nossa fala, né? Então, eu ilustrei aqui a minha aliança, né? E mostrei para vocês a sujeira, indicando que mesmo tendo firmado esse compromisso aí com a minha esposa, por conta do pecado eu cometo, evidentemente, erros. Eu não posso dizer que a minha família ela é perfeita, porque eu estaria mentindo para vocês. Ela não é perfeita. Entretanto, conforme a gente vai vivendo junto, a gente vai aprendendo também a se perdoar. E como eu coloquei logo no princípio aqui, o perdão ele acaba sendo um papel mais do que essencial. Eu vou colocar também um outro detalhe aqui para vocês. Como nós temos uma filha pequena e a pandemia também veio, vamos dizer assim, para atrapalhar, hoje praticamente somos só nós que nos relacionamos com a pequenininha, né? Ela não consegue ter o contato com os avós porque nós temos receio de levar a criança até eles e que ela passe, porque os pais de Lia, eles são bem idosos e os meus também. Então, eles olham assim pela grade da casa, ou no máximo botam a mão assim na cabecinha dela e vão logo passar álcool em gel, vão lavar as mãos e coisa desse tipo. E acabou, então, que a carga, por assim dizer, ficou sobre nós, né? Então, logo no princípio, a menina ficava com a mãe de Lia antes da pandemia, né, no ano passado. Entretanto, quando a pandemia entrou, nós fomos que assumimos isso daqui. Ainda assim, mesmo tendo assumido toda a carga e a gente ter perdido um pouco do tempo de casal, propriamente dito, a gente precisa criar alguma forma dessa chama ela não se apagar. E para criar algumas formas dessa chama não se apagar, eu aprendi nesse curso que eu fiz do Casados para Sempre. Por exemplo, a minha esposa, ela gosta que de vez em quando eu faço umas surpresas para ela. Ela colocou aqui no caderno que eu tenho comigo, coisas que ela gosta que eu faça. Então, evidentemente que sabendo que ela gosta dessas coisinhas, eu vou lá e faço o quê? De vez em quando eu faço um mimo para ela. Então, aí não precisa ser em data comemorativa, né? Não precisa ser dia dos namorados, ou casamento, ou dia do casamento, coisa desse tipo. Mas, num momento ou outro, eu sei que ela gosta de chocolate, então eu faço questão, eu venho aqui e trago um chocolate para ela. Ou ela gosta de uma rosa, eu vou lá e entrego uma rosa para ela. Por quê? Para a gente estar sempre alimentando na mente, poxa, meu marido, em meio a todo esse problema, ele ainda se lembrou de mim e fez questão de fazer isso. E que não é uma questão assim de você vai dar um presente para se redimir de um problema. Não é essa a questão. A questão é de você lembrar que você quer agradar a sua esposa. Até porque eu aprendi com o tempo
que as mulheres precisam ser agradadas durante o dia para que à noite o homem também seja agradado, né? Às vezes o homem pensa diferente, o homem pensa assim, não, é só de noite, então eu trato ela como se fosse um cachorro durante o dia, e daí de noite eu vou lá e quero ter todas as mil maravilhas e quero que ela esteja com um sorriso farto aqui para mim. A mulher não vai ser assim. Eu aprendi a duras penas que a mulher precisa ser muito bem tratada de dia, para que de noite o homem também seja bem tratado. O homem ele é mais carnal e a mulher é mais sentimental. Então, quando eu não trato a mulher como se ela fosse uma flor mesmo no jardim, e eu não rego diariamente, eu não posso exigir dela que de noite ela me trate bem, porque ela não vai me tratar. Essa é a questão. Reinalda liberou ali. Quer comentar alguma coisa, Reinalda? Então, você falando sobre o culto, né, da manhã, nós temos 6 anos de cristão, então, assim, os dois, na mesma época que eu me decidi, logo em seguida eu fiz um pacto com o Senhor e disse assim, se for para mim ficar sozinha, então é melhor não me deixar nesse caminho. Então, assim, logo em seguida ele veio se render também e estar comigo. Uhum. Nós tínhamos dificuldade, porque os meninos, eles estudavam de manhã logo cedo, como a Nathalie falou, e aí ficava aquela preocupação, acordava, aquelas coisas todas. Mas aí eu vi uma palestra do Patrício, não sei se você conhece, e aí ele deu uma ideia assim, que se não der tempo dentro de casa, que faz no carro. E a gente levou à tona, né? E foi muito bem. E antes da gente se entregar ao Senhor, meu filho foi que iniciou sendo o desbravador. Ele foi que nos conduziu para o caminho do Senhor. E ele se afastou depois que a gente entrou. Eita. E agora nós estamos colocando sempre o nome dele nas nossas orações, na madrugada, que somos em 4, né? Eu, a minha filha e ele, e meu esposo. Então, ele se afastou, mas ele sempre está conosco, ele mais não quer saber de ir para a igreja mais. Mas hoje, já antes da pandemia, a gente começou fervorosamente, né, com esse culto, para focar nele, para que ele volte para os caminhos do Senhor. Então, agora, ele não se decidiu ainda, né? É um testemunho. Ele não se decidiu ainda, mas eu tenho certeza que foi através das nossas orações, do nosso foco sobre ele, que ele está voltando a frequentar a igreja. Isso é um passo, né? Está conosco, graças a Deus, porque ele entrou num relacionamento que não deu certo, então está conosco. E todos os de manhã, de manhã cedo, ele vê o nosso culto, ele quer participar também, fala, e nos aproximou muito mais. Então, eu falo para vocês que o culto é uma coisa assim, muito importante mesmo, e atrai qualquer coisa, qualquer pessoa que estiver perto, o culto, ele atrai, porque é de muita importância para a família. E lembrando também que é o seguinte, vocês estão fazendo a melhor coisa a se fazer, que é orar para o seu filho. Eu tenho visto melhor, ainda a minha é muito pequenininha, mas eu fico pensando, dia desse eu vinha chegando de carro, e logo que eu saí do carro, eu vi 3 meninas de mais ou menos uns 7 anos colocando a mão no joelho e dançando, aqui no condomínio. E eu fiquei pensando, bom, se elas têm 7 anos, logo mais a minha vai ter 7 anos também. E como é que eu vou colocar na cabecinha dela que ela não pode fazer isso, mas ao mesmo tempo ela não pode se afastar dessas crianças? Porque, querendo ou não, ela precisa também ser um canal de bênção. Ela precisa também, de alguma forma, mostrar para essas crianças que o melhor não é fazer isso, porque não agrada a Jesus, mas ela não pode se afastar, ela não pode ser a criança chata, né? E aí eu vinha pensando, eu falei assim, meu Deus, eu preciso orar mais em relação a isso. Porque o mundo, ele de fato, ele está de pernas para o ar. Hoje em dia, por qualquer coisa que aconteça, a gente pega e diz o quê? Eu vou me afastar dos caminhos de Deus. Qualquer coisa que aconteça. Então aparece uma mulher que me faz me afastar, aparece um emprego que me faz me afastar, enfim, ou até mesmo um irmão que olhou com cara feia para mim, me faz também sair da igreja. E aí a gente se coloca numa condição de ser superior e deixar aquele irmão lá pensando que ele está no pior lugar e eu agora fora eu estou no melhor lugar. Não é assim que funciona.
né? Então, vocês, de fato, estão tomando a melhor decisão. Eu também já ouvi de um casal lá da igreja, de uma família da igreja, que eles não tinham muito tempo logo de manhãzinha pelo dia corrido, mas no carro eles faziam o culto. E é importante isso mesmo. A gente tem que criar uma metodologia para o quê? Para estar conectado com Deus. Mas é importante ser feito também no lar, sabe por quê? Porque de alguma forma a gente alcança os vizinhos. Por algum motivo, algum vizinho pode estar passando na frente de sua casa, no momento, por exemplo, vocês estão fazendo um louvor. É isso E ele aí. vai. Já me disseram que escuta toda de manhã nossos louvores. Aí, tá vendo? E de alguma forma, isso daí vai dizer que vai indicar que vocês são pessoas um tanto quanto diferentes das demais. Enquanto as demais saem na carreira, vocês resolveram ficar cantando. Eu tive a possibilidade de aprender a tocar violão, então eu faço questão de manhã tocar pelo menos 3 hinos aqui. Então, quem passar aqui na frente, eu moro no térreo, todos os vizinhos aqui do meu prédio, eles precisam passar. Os que passarem no horário que a gente está fazendo o culto, eles vão ouvir pelo menos 3 hinos. Isso é diário e precisa mesmo acontecer, porque de alguma forma a gente alcança essas pessoas, né? A gente teve a possibilidade, por exemplo, de há poucas semanas estar entregando os livros de Impacto e Esperança, e certamente vocês levaram para casa alguns. Façam questão também de entregar seus vizinhos. Eu tenho agora um coringa, né? Que eu tenho a minha filha. Então eu dou para minha filha o livrinho, ela vai lá e entrega na casa do vizinho. O vizinho fica encantado com a situação e acaba recebendo de bom grado. Talvez ele não gostasse muito de mim, pela minha cara de mal, coisa do tipo, mas quando ele vê a minha filhinha, ele não tem como dizer não. Então a gente tem que se utilizar também desses coringas para evangelizar não só o nosso lar, mas também o lar dos nossos vizinhos. Eles precisam entender que aqui existe uma família que é diferente das demais, né? Diferente não quer dizer que seja melhor. Nós não somos melhores, mas nós sabemos que em Jesus nós somos mais do que vencedores. E é com essas circunstâncias que nós temos que trabalhar, tendo a certeza de que Deus, ele é um dos pilares do triângulo aí do casal, porque é Deus em cima, o homem e a mulher. Como a Laíde bem colocou, eu não coloco o homem aqui embaixo e a mulher aqui em uma das pontas, mas eu coloco um do lado do outro. Porque, de fato, ele é parceria. As mulheres terem começado a trabalhar não é uma questão ruim. Infelizmente, alguns homens imputam sobre a mulher um fardo maior, porque além dela trabalhar fora, ela precisa cuidar sozinha do filho, ou da filha ou dos filhos. Porque muitos homens, infelizmente, entendem que tem que ser assim. O filho saiu da barriga da mãe, então a mãe dá a educação. Mas não é assim. A gente vai aprendendo com o tempo que a gente, inclusive, na educação dos filhos, nós temos que dividir. Embora a mãe tenha um contato maior, evidentemente a criança veio dela e coisa desse tipo, mas o pai é o sacerdote do lar. Então ele precisa se fazer valer dessa responsabilidade que ele tem. É mostrar como exemplo. Eu fico assim encantado. Nós não ensinamos isso para nossa filha, mas sempre que nós estamos juntos assim, e aí eu digo assim, Liz, me dê um beijo. A primeira coisa que ela faz, ela segura a minha cabeça, segura da mãe e aproxima. Aí ela faz com que a gente dê um beijinho para depois a gente beijá-la. Eu fico assim impressionado. Não fomos nós que ensinamos, ela deve ter visto a gente fazendo isso, evidentemente, mas eu gostei dessa situação. Ela viu o papai e a mamãe sempre dando um beijinho ali para depois estar em contato com ela. Agora, eu fico pensando se ela tivesse visto o papai batendo na mamãe, como é que seria a situação? Seria uma situação totalmente contrária. Eu vou contar uma coisa aqui para vocês que aconteceu comigo. Infelizmente, o meu pai, ele era alcoólatra. Ele era, porque hoje ele não é mais. Então, eu louvo a Deus pela situação de hoje. Mas quando eu tinha 15 anos, lá em São Paulo, eu vi meu pai dar um murro no rosto da minha mãe. E essa situação me chamou bastante atenção. Foi numa sexta-feira, ele deu um murro nela, e no outro dia eu vi minha mãe com o olho roxo. Então, meu pai passou o sábado todinho fora de casa, e quando ele chegou, ele tentou bater nela de novo. Mas eu já estava com 15 anos, e eu sou bem maior, meu pai é baixinho, eu sou bem maior que ele, então eu segurei o braço dele e disse assim, se você bater nela, eu vou arrebentar você todinho. Vocês acreditam que dessa situação, nunca mais meu pai levantou a mão para minha mãe? Mas eu poderia levar isso daí
como uma questão particular e desenvolver a mesma coisa que meu pai fez com minha mãe aqui em casa. Mas eu resolvi fazer diferente. Então, coisas que meu pai fazia, as quais me desagradavam a minha mãe, me desagradavam, eu não posso repetir aqui dentro de casa. Não é porque... um outro detalhe. Eu trouxe, com o tempo, alguns traumas e eu tive que melhorar essa questão. Ó. Olha como as coisas são. Vocês acreditam que o primeiro abraço que meu pai me deu foi aos 27 anos, no dia do meu casamento? Foi o primeiro abraço que eu recebi do meu pai. Eu nunca recebi um afeto dele, porque ele entendia, na cabeça dele, que ele tinha que trazer dinheiro para dentro de casa. Não sei se com os pais de vocês também foi assim, mas o meu pai entendia que ele tinha que trazer dinheiro, e as outras responsabilidades ficavam com minha mãe. Pois bem, se eu pensasse de igual forma, eu estaria fazendo isso agora, mas eu sei que isso não é o melhor a se fazer. E eu não o condeno, porque eu imagino que ele deva também ter tido uma educação não tão fácil, né? E se ele não teve uma educação fácil, eu também não posso fazer questão de ficar relembrando isso e de martelar. Eu tenho que fazer o quê? O contrário, eu tenho que fazer a diferença. Então, quando nós aprendemos com Jesus como trabalhar de forma diferente, aí a gente consegue ser uma nova criatura. E a gente vai ser nova criatura em vários aspectos. Se Jesus perdoava, eu tenho, no mínimo, que aprender a ter perdão, a ter misericórdia, a ter paciência, que é uma coisa que eu não tenho. Embora eu tenha uma fala mansa e coisa do tipo, minha voz não é voz de causar medo, mas eu sou uma pessoa extremamente impaciente. E eu tenho, todos os dias, que treinar essa paciência. E não é uma questão fácil. Infelizmente, não é fácil. Porque o eu enraizado em mim, o pecado enraizado em mim, quer explodir. Enquanto eu tenho que respirar fundo, contar até 10 para conseguir resolver a situação. Um outro aspecto que eu queria comentar aqui com vocês já falaram para mim aí do que vocês fazem em casa ou tentam fazer. Eu entendo, eu compreendo, como eu disse, que é uma situação difícil, mas é uma situação importante. É esse relacionamento com Deus. E, em meio à pandemia, a gente também tem... Bom, a gente tem mais tempo junto. Imagino que alguns tenham que ficar dentro de casa. A Laide comentou que o esposo tem que resolver as suas coisas e ela fica temerosa em relação a isso. Mas se vocês tiverem tempo, tenham um tempo de qualidade, né? Infelizmente, nós temos uma coisa aqui que veio atrapalhar o nosso relacionamento também. E essa coisa está aqui na minha mão, né? Isso daqui atrapalha relacionamentos e faz acabar relacionamentos. Essa aqui é a verdade. Porque nós deixamos de gastar tempo de qualidade com a nossa família para ficar metido nisso daqui, né? Então, um outro aspecto que nós devemos destacar é ter tempo e ter tempo de qualidade com a família. Isso é importantíssimo. Se eu tenho 30 minutos para ficar com a minha esposa, então esses 30 minutos eles precisam ser importantes para os dois, né? Eu não posso deixar de lado. Se ela começar a conversar comigo, coisa do tipo, eu preciso dar atenção. E eu, como eu estou dizendo, eu preciso estar sempre trabalhando essas questões. Eu tenho aqui um caderno nas minhas mãos, onde tem várias anotações, que durante o curso que nós fizemos do Casados para Sempre, ela foi relatando coisas que ela acha que eu preciso melhorar, que ela entende que eu preciso melhorar, e coisas que eu preciso melhorar. Uma outra questão que eu queria destacar aqui é, embora muitos homens não concordem, mas eu concordo com essa situação, existem situações que a parte financeira é melhor administrada pela esposa. Então, o homem ele tem que entender que ele não é um bom administrador da questão financeira e permitir que a esposa tome conta da situação. Essa também é uma questão que faz com que o relacionamento ele melhore. Entendam, se as finanças estão em dia, se nós estamos conseguindo pagar as nossas contas, nós vamos dormir melhor, inclusive. Agora, quando nós temos uma pessoa descontrolada dentro de casa, a qual gasta demais, ou se utiliza todo o dinheiro para gastar em coisas fúteis ou supérfluas, isso daí também vai trazer problemas para o nosso relacionamento. A gente precisa ter cuidado com isso. Eu posso dizer aqui tranquilamente que a minha esposa, até porque ela é formada em administração, ela tem total condição de administrar as nossas finanças. E sempre que a gente precisa gastar um pouquinho mais, a gente entra numa conversa para saber como é que a gente vai resolver essa situação. E isso nos ajuda. E provavelmente vocês sabem, dentro da casa de vocês, como é que se lida com essa situação também, né?
É bem verdade que quando nós temos filhos, nós gastamos tudo para os filhos, né? E a gente deixa um pouquinho só para a gente. Mas aí, aprendendo a administrar essa situação, as coisas passam a ser melhor também. Um outro aspecto que ajuda no relacionamento a reconstruir aquele muro que eu comentei anteriormente é trabalhar para Deus em conjunto, na igreja. Isso daí é fantástico. A gente precisa estar em movimento. Entendam, apenas sentar lá no banco e ouvir a mensagem é importante, mas isso não vai edificar se eu não entender que eu preciso também e que eu tenho uma obrigação para com Jesus. De que forma? Bom, aí vocês que vão decidir, vocês podem trabalhar na secretaria, na música, na sonoplastia. Infelizmente, vocês não podem ser anciãs, mas vocês podem dar bons conselhos. Bons conselhos, eles são sempre bem-vindos, porque as mulheres têm disso, né? Embora a igreja tenha anciãos no masculino, mas é sempre bom a gente buscar uma pessoa mais experiente. A gente tem o exemplo aí de Alaide. Alaide, vira e mexe, eu vejo umas fotos, eu acho que a Alaide tinha uma perua, não é isso, Alaide? Tem uma foto que Leonê me mostrou de uma perua de Alaide na frente da igreja do Siqueira. E aí eu fui perguntar o que aquela perua fazia. A Alaide pode contar para a gente melhor aí qual era essa situação? Era azul ela? Eu levava a Kombi para a igreja, enchia de jovens e a gente saía para fazer trabalho missionário. É brincadeira, tá vendo aí? Ai, que situação. E provavelmente deve sentir falta dessa situação, né, Laíde? Porque hoje os jovens não estão tão interessados nisso, né? Trabalho missionário hoje, a gente conta nos dedos as pessoas que estão disponíveis para fazer isso, né? Agora, se ela pegava esse carro e ia fazer trabalho missionário, eu tenho certeza que, com certeza, vocês tiveram como retorno muitas almas para Jesus, não é isso? Entendam. Quando nós decidimos trabalhar para Deus, e principalmente se o casal decide trabalhar junto, é quase que inevitável que vocês tenham uma situação muito boa a abraçar. Vocês podem, não no primeiro momento, ter almas salvas para Jesus, mas vocês podem ter a satisfação de ter feito um trabalho, por exemplo, um trabalho missionário ou um trabalho na igreja, né? Enfim, formas de trabalhar para Jesus nós temos várias. A questão é, nós estamos dispostos a fazer isso? Porque se aqueles primeiros pontos em casa nós não resolvemos, quando a gente vai para a igreja, e talvez a gente também já não faça as coisas que nos cabem ser feitas. Mas vocês já me apontaram aqui que pelo menos o culto familiar vocês costumam fazer. Agora, na igreja, vocês têm trabalhado, nós temos 4 mulheres aqui. A Laíde, eu duvido que ela fique sentada. Eu não a vi nesses meus anos aí de igreja, e também não vi Rosa. Rosa é coisa assim de escrever um livro, né? Porque, embora ela tenha esses problemas gigantescos aí na questão da saúde, mas eu não vi essa mulher se sentar e ficar acomodada com a situação. Imagino que vocês, como mulheres de Deus, estejam sedentas pela volta de Jesus. Isso é evidente, né? E o trabalho, ele precisa ser feito exatamente para o quê? Para que nós façamos com que as coisas melhorem nesse aspecto, para que Jesus volte o mais breve possível, né? Mas também precisamos trabalhar com a nossa família. E aí vem uma pergunta que eu quero fazer a vocês. Vocês têm pessoas da família as quais, embora vocês continuem trabalhando para a igreja, elas estão afastadas? A Reinalda comentou que ela tem um filho que está afastado, né? E como é que vocês fazem nessa situação? Vocês sabem que eles estão afastados? Vocês sabem da breve volta de Jesus? E como é que vocês trabalham essas questões? Me ajudem aí. Bom, sábado mesmo eu estava na igreja da Pituba, certo. E a pregação do pastor foi voltada justamente para isso, né? Para acompanhamento àqueles que estão desviados. Eu tenho um filho que já foi ancião, que você muito bem conhece, né? Conheço. Hoje ele não vou está... dizer que gosto muito dele, viu? Ele não está congregando, mas é uma pessoa assim que tem estudado a Bíblia, tem feito as suas lições, e
Ele até me disse assim, que eu fui ter com ele, fui ter com Jéssica e o esposo de Jéssica, e eu disse, olha, eu levantei a minha mão, não foi à toa. Quando eu levantei minha mão hoje, eu levantei com dois propósitos. Um era voltado para a família de Jéssica e outro era voltado para a família de Josemilson. Se durante esse ano agora eu trabalhar para resgatar essas duas famílias, eu estou satisfeita, já posso descansar tranquila e feliz, certo? Uhum. E ele me disse assim, não, minha mãe, eu não estou indo para a igreja agora por conta dessa pandemia, mas eu vou, inclusive, ligar para saber lá na Novo Tempo, no Espaço Novo Tempo, que a esposa dele, ela não é evangélica, né? Mas ela gosta de ir lá do Espaço Novo Tempo, Sim, e seria justamente o espaço onde ele poderia levá-la mais facilmente até que ela possa se envolver com a igreja, né? é verdade. E Saulo também, que eu disse a ele, disse, olha, fique certo que eu vou, assim que passar essa onda, nós vamos estabelecer um dia na semana para a gente voltar a recapitular aquilo que você já aprendeu e a gente vai começar a estudar novamente a Bíblia, porque a minha função diante de Deus e o meu propósito esse ano é resgatá-lo. Entendi. Eu conheço todos que a Laíde está comentando aí, mas do filho dela especificamente, ele já foi meu ancião, né? Então, quando a gente não encontra com ele, a gente fica triste pela situação. Mas, de qualquer forma, eu ouvi aí que a Laíde está insistente nessa situação e eu sei que ela é uma mulher decidida. Então, eu não duvido e já que ele expôs aí que ele tem vontade de ir para o Espaço Novo Tempo, então que vá mesmo com a esposa e que eles se sintam bem lá, né? Porque o importante é estarmos, de fato, aos pés de Jesus, né? Reinalda aí já comentou também do filho dela, não foi isso? Que está afastado, mas que tem a vontade de voltar. E essa pandemia, eu não sei se vocês concordam comigo, mas de alguma forma ela fez também levantar aquele sinalzinho de alerta na cabeça de algumas pessoas que estavam se sentindo muito à vontade, né? A gente sabe que algumas pessoas esfriaram na fé, isso é fato, mas tem muitas outras pessoas também que estavam acomodadas com a situação e, no mínimo, levantou aquele ponto de interrogação na cabeça dela. Opa, alguma coisa está ruim aí, eu preciso me alertar. Eu preciso me ficar atento. Eu queria fazer aqui uma outra ilustração com vocês para descansar um pouquinho aqui a voz. Eu tenho aqui um cordão que está aqui na minha mão. Ele não tem nós nem nada. E eu queria comentar aqui a respeito. Ó. Quando Deus ele resolveu instituir o ponto denominado família, homem, mulher e, se possível, filhos, né? Repare que a família ela seria semelhante a essa cordinha aqui. Ela não teria nós, ela não teria mácula, nem nada do tipo. E assim foi. A primeira família instituída ela foi uma família semelhante a essa corda aqui, sem nenhum problema, sem nenhum pecado, sem nada que pudesse atrapalhar essa família. Entretanto, os componentes da família, Adão e Eva, eles resolveram agir não como Deus tinha pedido, e eles deram um nó, por assim dizer, na sua vida, né? E quando a gente dá um nó na nossa vida, e eu vou cortar aqui essa cordinha agora, quando a gente dá um nó na nossa vida, a corda que antes era uma corda perfeita, infelizmente ela passa a ser agora uma corda imperfeita, né? Porque o pecado faz isso. Acontece que, com o tempo, a gente vai aprendendo que Jesus ele tem uma forma de nos ajudar. E a forma que ele tem para nos ajudar, ela está aqui, ó, na palavra dele. Quando nós pegamos a nossa vida, a nossa família, nós colocamos dentro da Bíblia e nós nos colocamos aos seus pés e de fato nós começamos a fazer a vontade dele, a nossa família, que outrora tinha nós, ela deixa de ter nós e volta a ser uma família tal qual ele esperava da gente. Amém. E a Bíblia ela sempre fica aqui na sala, né? Porque é a Bíblia que a gente utiliza para o nosso estudo.
Mas a gente precisa se lembrar que essa palavra aqui, fechada, ela não tem poder. Entretanto, quando nós abrimos, estudamos e colocamos em prática, como eu disse anteriormente, nós somos mais do que vencedores na pessoa de Jesus Cristo. Eu não vi, dentre os heróis da fé e dentre Jesus aqui trabalhando, todas as histórias contidas aqui, eu não vi nenhuma situação em que Jesus entrou numa batalha e ele perdeu. E nós, hoje, vivemos uma batalha chamada uma batalha espiritual contra um inimigo que ele é invisível e ele está há 6.000 anos entendendo como ele pode fazer para atrapalhar uma família. E eu queria abrir a Bíblia aqui, e vocês podem ter também, se tiverem com suas Bíblias aí, eu vou abrir a Bíblia aqui em Marcos, no capítulo 2, verso 5, tem uma história bastante interessante, que é a cura de um paralítico. E eu queria comentar aqui um ponto interessante com vocês. Se por um acaso vocês vivessem na época de Jesus e soubessem que Jesus era uma pessoa que fazia milagres, e vocês por um acaso fossem paralíticos e se aproximassem dele, qual seria o pedido de vocês? Que ele fizesse com que vocês andassem, não é isso? Evidente. É evidente. Se eu fosse paralítico, eu pediria para que Jesus dissesse assim, levanta e anda. E não foi diferente com esse paralítico aqui de Cafarnaum. Então ele se aproximou de Jesus, e ele fez o pedido, né? E reparem só o que Jesus disse a ele em Marcos, no capítulo 2, verso 5. Diz assim, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, teus pecados estão perdoados. Sejam sinceros, se vocês fossem paralíticos físicos e Jesus dissesse para você apenas os seus pecados estão perdoados, vocês estariam satisfeitas com essa situação? Porque me parece, pelo texto bíblico, que Jesus não alcançou o objetivo. Porque se um paralítico chega até Jesus e ele não anda, e Jesus diz assim, bom, eu estou vendo a sua fé e quero dizer, os teus pecados estão perdoados. Sim, mas se o paralítico não volta a andar, não houve cura. Mas tem um detalhe importante dessa história. Quando a gente continua lendo, a história é uma história muito conhecida, diz que os fariseus, vendo que Jesus tinha dito isso, eles começaram a cochichar, dizendo assim, como é que pode? Quem é esse homem que perdoa pecados? O único que pode perdoar pecado é quem? É Deus. E Jesus escutou. Aí Jesus disse assim, vocês estão comentando aí, que vocês estão falando aí que eu perdoei pecados, me diga uma coisa, o que é mais fácil? Perdoar pecados ou mandar ele andar? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, os pecados dele estão perdoados, e agora eu digo a você, pega a sua cama, levante e anda. E esse rapaz pegou e andou. O que eu entendi com essa história, irmãos? Irmãs, melhor dizendo. Todos nós somos paralíticos espirituais. Essa é que é a verdade. Nós somos paralíticos espirituais. A partir do momento que Adão e Eva pecaram, eles passaram a ser paralíticos. Não paralíticos da questão física, mas paralíticos da questão espiritual. E sendo paralítico espiritual, eu preciso ter, da parte de Jesus, o perdão. E é por isso que Jesus disse, os teus pecados estão perdoados. Porque quando Jesus perdoou a parte espiritual do paralítico, naturalmente as outras coisas começariam a funcionar. Então, quando nós entendemos que nós não estamos caminhando de acordo com o que é a orientação de Deus, nós precisamos pedir a Ele perdão da parte espiritual. Senhor, eu não sei em que eu estou errando, ou melhor, eu sei em que eu estou errando, eu não estou cuidando da minha família como eu deveria cuidar, eu não estou honrando a minha família, então eu preciso, nesse momento, pedir que o Senhor me perdoe espiritualmente, para que fisicamente eu possa também cumprir a parte que me cabe. Então, cabe a nós, sempre que estivermos diante de Jesus, ou de joelhos, ou sentados, ou até deitados, pedir a todo momento a Ele que nos perdoe a parte espiritual a qual nós não estamos cumprindo. E a parte espiritual aí fica, bom,
Vocês podem ampliar. Como o Alaide já colocou, o marido dela, ele não comunga na mesma fé, então a gente pode dizer que a sacerdotisa, nesse caso, é a irmã Alaide. Então ela tem que cumprir um papel de sacerdote do lar, né? Embora ela tenha comentado que o marido dela, muitas das vezes, é ele que assume o papel. Então isso já é uma questão, uma coisa positiva. Mas como ela tem um pouco mais de conhecimento que ele, é ela que vai lá levar o pão da vida, vamos dizer assim. Eu preciso fazer isso. Eu não posso abdicar daquilo que Deus disse que eu tenho que fazer. Se eu sou sacerdote aqui do lar, eu preciso fazer o impossível ou o possível, mas o impossível junto de Jesus para alcançar os objetivos que Jesus tem. E quais são esses objetivos? Salvar a nossa família, a princípio, e depois salvar os nossos familiares, enfim, pai, mãe, vizinho, coisa desse tipo. Algumas pessoas, infelizmente, elas entendem que o trabalho para Deus ele é mais importante do que o trabalho no lar. E eu ouvi de um pastor uma vez uma coisa importante, ele disse assim, primeiro você vai dar o tratamento necessário dentro de sua casa. Se na sua casa você não for uma pessoa de Deus, não adianta você vir aqui para a igreja de terno e gravata, tá pregando aqui na frente. Você vai estar sendo hipócrita. Então, começa a tratar bem em casa, começa a trabalhar essas situações, para daí as coisas começarem a melhorar. Por exemplo, como eu disse para vocês, a minha esposa ela gosta de que eu faça surpresas para ela. E eu faço essas surpresas para ela, vira e mexe a gente está fazendo, né? Quando é data especial, a gente também faz e coisa desse tipo. Eu peço para ela o seguinte, eu peço assim uns momentos de silêncio. Eu preciso, em algum momento, estar reservado para fazer as minhas coisas. Então, ela me permitiu que pelas manhãs, logo de manhãzinha mesmo, eu saia para pedalar. Então, ela me permite que todos os dias da semana, de segunda a sexta-feira, eu pegue minha bicicleta e dê uma volta por Aracaju para eu esfriar a cabeça. Pronto. Então, a gente vai o quê? Entrando num consenso aonde a gente faz coisas para ajudar e ela nos faz também coisas para ajudar. Mas e aí? Os problemas acabam? Não, os problemas não acabam, porque nós temos um inimigo que está insistindo para que o nosso casamento ele se torne uma ruína. Por quê? Porque é bom para ele que se torne uma ruína. Ter uma família unida em nenhum momento agradou a Satanás. Nem no céu ele se agradou daquela harmonia que existia. Quando ele veio aqui para a Terra, ele também não se sentiu à vontade quando ele viu Adão e Eva juntos. Agora tem um detalhe. Ele só conseguiu alcançar o objetivo dele quando a família ela se separou por algum momento. Então, deixa eu dar uma dica aqui para vocês. Estejam sempre unidos. Sempre que vocês puderem fazer coisas, façam em conjunto, sempre próximos um do outro. Nunca resolvam as suas situações um de um lado de lá e o outro do lado de cá. Tentem sempre trabalhar juntos, porque trabalhando juntos vocês conseguem chegar num ponto aonde trabalhando separado não. Como nós vimos Adão e Eva, eles caíram porque estavam separados. Então nós não podemos permitir que essa situação aconteça. E se por um acaso acontecer, não foi falta de aviso, né? Nós temos lá na Bíblia diversos aspectos que falam como é que você poderia manter a sua família mais unida, lembrando também os nossos olhos, o que eles estão assistindo, o que eles estão vislumbrando, né? Será que eu estou dando atenção a uma amiga nas redes sociais mais do que eu dou à minha esposa? Eu tenho que tomar conta dessa situação. Eu tenho um amigo, vocês não conhecem, mas ele passou por uma situação dessa um dia desses. Então ele começou a dar mais atenção a uma amiga dele e a esposa olhou o celular dele e a situação não ficou muito boa. E aí ele me ligou, imediatamente ele me ligou e ele me contou a versão a versão dele. Ele disse assim, não, mas eu não fiz nada demais e coisas desse tipo. Eu disse, olha, meu irmão, deixa eu ser bem sincero para você, você está errado. Você está errado, porque a princípio você tinha que ter dado atenção à sua família. Como você não fez isso, deu atenção a outra pessoa, você está em maus lençóis. E como é que você vai resolver isso daí? Você vai pedir perdão a ela. Enfim, a situação foi resolvida, ele conseguiu, mas entendam, sempre vai ficar um ponto de interrogação ali na mente da pessoa, né? A gente não pode dar brecha para essas situações. Então, não permitir que existam segredos entre o casal, ele é de extrema importância, não pode haver segredo.
A não ser que você esteja fazendo uma surpresa para o seu cônjuge, aí você guarda o segredo. Mas, do contrário, não pode ter segredo nenhum. A gente tem que ser um livro aberto para que a minha esposa tenha total confiança em mim e que também eu possa confiar na minha esposa para que ela esteja onde ela estiver e eu tenha a certeza de que a gente está imune a qualquer tipo de problema. O nosso tempo ele já está quase que se extinguindo, Alaide. Vamos para as considerações finais, então? Passamos aí quase 1h30 falando, né? Eu acho que foi um bom bate-papo, embora eu tenha dito aqui a vocês que não existe família perfeita, então não busquem isso. Não busquem, aliás, melhor, você pode até buscar uma família perfeita, mas sabe que não vão conseguir alcançar porque é só no céu que a gente vai alcançar a perfeição, né? A minha família não é melhor do que a de vocês. Se eu tenho problemas, eu sei que vocês também têm problemas. E o que a gente faz quando a gente sabe que uma família tem problema? A gente ora por ela. A irmã Reinalda aqui, ela já me colocou, eu vou dizer assim, na condição de ter que orar pelo filho dela. E eu estarei fazendo isso. Eu já ouvi de Alaide também aí, estarei orando mais ainda pelo filho dela e também por Jéssica. Embora eu só veja a Jéssica pelo Instagram e a menininha também que está grande já, mas eu gostaria de vê-la na igreja também. Então a gente vai estar orando também por ela. Nathalie eu estou conhecendo hoje, mas eu disse que eu já conhecia de visualizar aí o esposo, como eu disse, é irmão de uma madrinha de casamento, e Rosa eu não preciso nem dizer, porque Rosa foi minha madrinha de casamento também, né? Então parece que a gente está meio... Parece não, nós estamos em família aqui, tratando de situações que atrapalham a minha e atrapalham a sua, mas que existe resolução. O que eu estou querendo dizer existe resolução para tudo? Existe para tudo, até para a morte. Porque o próprio Jesus ressuscitou e assumiu a nossa morte, né? A minha morte, que seria eterna, ele assumiu para que eu tenha a vida eterna. Então, até para a morte existe solução. Imagine para os nossos relacionamentos. Agora, o que a gente precisa fazer é ter atitude. E uma atitude cristã. Não são coisas difíceis de fazer. Como nós bem colocamos aqui, as coisas são mais fáceis do que nós podemos dizer agora. Nós temos que identificar imediatamente o problema para daí conseguirmos resolver. Se deixar tudo para a última hora, se deixar aquele bolo aumentar, aí nós teremos dificuldades. Mas, do contrário, é possível resolver. Eu vi a filha de Reinaldo aí passando agora. Eu acho que é ela. Então, Alaí, nós temos algumas considerações aí a colocar ainda? Querem falar alguma coisa? Sintam-se à vontade. Eu não conheço a filha de Reinalda. Talvez só de vista. Boa noite. Boa noite. Não quis participar com a gente, aí perdeu. A filha de Reinalda não é casada, né? Não, tem 19 Mas anos. vou adiantar aqui para ela, então. Faça questão de casar, porque é uma bênção. Casamento é bênção. É batalha. Não oremos. Casamento é batalha, mas eu vou dizer para você, é uma bênção. Se eu perguntar aqui às meninas que estão participando, eu duvido que alguma diga assim que se arrependeu de ter casado. Eu não me arrependi. Eu entendo que Deus escolheu para mim a melhor pessoa que ele poderia ter escolhido. E acredito que com vocês também não foi diferente. Amém. Sim, com certeza. Agora, Fabiano, o próximo passo seria um sorteio. Só que hoje, infelizmente, não teve muita gente. Só quem está aqui diferente é você e Rosa. Certo. Essa Rosa nos outras lives. Reinalda já ganhou, né, Reinalda? Já está. E Amada, Rosa é irmã de Alaide. Eu sou da igreja de Siqueira Campos. Pronto, ótimo. Então, junto com o Fabiano. Quantos prêmios você tem aí, Nathalie? 2. Então, fica um para Fabiano e um para Rosa, não precisa sorteio. Ótimo. Pronto, ótimo. Nathalie, deixa eu contar umas coisinhas aqui para você. Olha. No ano que eu fui me casar, Rosa teve uma situação bem crítica na saúde. E nós fomos visitá-la. E Rosa se lembra, com certeza, eu disse assim, Rosa, eu não quero nem saber, eu sei que você está internada, eu sei que a situação está ruim, mas eu já vou lhe dizer uma coisa, eu quero que você participe do meu casamento. É verdade ou não é, Rosa? É verdade, sim.
E no casamento dele, eu fiquei até um tanto quanto sentida, porque ele me deixou por último, e eu não sabia por quê. Mas eu seria homenageada naquele dia, né? Isso. Maravilhoso, Fabiano. Aí detalhe, ó, depois que aconteceu o casamento, ela disse assim, Fabiano, eu só vou morrer quando você tiver uma filha. Aí os anos foram passando, ela teve que esperar aí 8 anos de casamento para minha filha chegar. Aí ela disse assim, não, agora eu quero ser avó. E ela vai colocando essas condições e Deus é tão bondoso com ela que vai dando mais anos de vida para ela, e ela vai surpreendendo a medicina todinha. Porque pela medicina não existe explicação para a vida de Rosa. Mas a gente sabe que existe um Deus por trás da situação. E é ele que a sustém, né? Então, eu quero agradecer aqui a participação de Rosa e é bom sempre lembrar dessas histórias, porque elas são importantes para a minha vida em especial, né? Quer falar alguma coisa, Laíde? Eu quero, Fabiano, agradecer do fundo do coração. Quero lhe dizer assim que esses momentos que nós passamos com você hoje, nesse bate-papo muito gostoso, foi bom demais. Mesmo com as experiências que a gente tem ao longo dos anos, 51 anos de convivência, não é uma experiência pequena, é uma experiência longa, extensa, né? Mas dizer assim, que recordar sempre bons ensinamentos, como que você nos trouxe nessa noite, é importante, é de fundamental importância, e que mesmo esses que estão fresquinhos, como Nathalie, com 5 anos, né? Verdade. Está vivendo o primeiro período de dificuldade, que são 5 anos, depois vem o período dos 10 anos, e essas dificuldades vão aumentando, porque a convivência entre as pessoas eleva muitas vezes as pessoas a desleixarem, né? Por já estarem tanto tempo juntos, já às vezes não tem aquela preocupação de surpreender, como você surpreende, né, a sua esposa. É mesmo. E a gente tem que entender assim, que por mais tempo que haja no casamento, para a gente tem que criar sempre novas expectativas, né? Tem que buscar novos alvos, novas metas, e assim, sentir prazer de voltar para casa, gostar de estar juntos. Aqui em casa é assim, quando nós estamos dentro de casa, onde um está, o outro está. Se está assistindo televisão do quarto, às vezes eu estou aqui, aí daqui a pouco eu vou para o quarto, ou então daqui a pouco ele sai do quarto e vem para cá. Mas a gente compartilha muito essa parte presencial. E isso é fundamental nas nossas vidas, né? Ninguém é perfeito. Não estou dizendo que o meu casamento é um mar de rosas. Não é. Meu casamento é igual a todos os outros casamentos. Agora, se ele durou até aqui, é porque existe amor entre nós. E Sim. amor é uma planta que precisa ser cultivada, né? Esses cuidados especiais têm que existir a cada dia das nossas vidas. Então, é adubar, é colocar água, né? Produtos que possam fazer brotar. Podar, muitas vezes. Podar, muitas vezes, e entender que nessa caminhada o que a gente precisa é de paciência e perseverança. É verdade. Porque são 2 qualidades que faz com que nós cheguemos ao céu juntos, né? Então, que Jesus lhe abençoe, Fabiano, que o seu relacionamento seja duradouro até a eternidade. Amém. Não só o seu, mas os nossos, né? Os nossos, é verdade. Os nossos. Que nós tenhamos a grata felicidade, quando Jesus voltar, estarmos com o nosso cônjuge ao nosso lado. Isso. E com as nossas famílias, dizendo, Senhor, aqui estamos com os filhos que o Senhor nos confiou. É verdade. Então tá certo, a gente ora agora, é isso? Isso. Tá bom. E eu já vou, e como eram 6 pessoas que estavam aqui comigo, né? 5 mulheres, eu tenho o nome de todas aqui, eu já quero dizer que eu vou colocar então o nome de vocês nas minhas orações. Vou estar orando pela família de vocês, algumas coisas que vocês me apontaram aqui. Não que a minha oração ela seja melhor que a dos outros, mas quanto mais oração, mais poder, né? Eu aprendi com a minha professora, a irmã Rosenira, que hoje descansa no Senhor. Ela me lembrava muito disso. Quanto mais oração, mais poder. Então, eu vou estar orando pela família de vocês. Vamos fechar os nossos olhos, então. Grandioso Deus e Pai,
Louvado, exaltado e glorificado seja o teu nome. Te louvamos pelo dom da vida. Mais da metade da semana já se passou. Estamos quase por findar, né, por assim dizer, a semana. E até aqui o Senhor tem sido conosco. Aqui nós temos algumas famílias representadas e eu peço que os teus santos anjos estejam acampados ao redor delas. Nós sabemos que o inimigo ele tem batalhado para destruir as famílias, mas sabemos também que o Senhor é poderoso para fazer tudo mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Então eu quero te pedir humildemente aqui que o Senhor os abençoe, que essas famílias elas sejam um canal de bênção para outras pessoas e que, como a Laide colocou aqui, quando muito em breve o Senhor voltar, nós estejamos unidos em família para te receber e morarmos contigo nas mansões celestiais pela eternidade. Então, eu peço que o Senhor as abençoe, guarde, os proteja, nos perdoa também os pecados, nos perdoa as falhas e nos dá ânimo para vencermos os desafios que são colocados à nossa frente. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu só gostaria de lembrar que o nosso próximo e último encontro será no dia 10 de dezembro. E como essa fase de pandemia tem levado muitas pessoas a um desequilíbrio financeiro, o tema a ser trabalhado é justamente a administração financeira, para talvez dar um suporte às pessoas a administrarem melhor, né, a sua situação, a talvez empreender melhor as dificuldades enfrentadas. E assim nós estaremos encerrando com chave de ouro. Que Deus nos abençoe e nos dê uma boa noite. Boa noite. E obrigado, Fabiano, mais uma vez. Por nada.